É com prazer que apresento o Dr. Carlos Lázaro, licenciado em Gestão de Empresas, tem um mestrado em Gestão de Empresas, aliás fomos colegas da MBA, é assessor da Autoridade Tributária Aduaneira em serviço na Direção de Finanças de Viseu e é professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Viseu. E eu passava-lhe a palavra para começar. Pronto, dado o adiantado da hora, não é? Vou tentar ser o mais breve possível. A minha apresentação era para cerca de uma hora, mas, portanto, uma das características que eu verifico nas associações de pais é que não há disciplina, não é? É a minha crítica. Portanto, vou tentar ser breve. Portanto, realmente focar os aspectos mais importantes nas obrigações fiscais. Eu sei que isto não tem interesse nenhum. Realmente o que tem interesse foi o que foi discutido aqui, antes de mim. Isto é colateral. Não é? No entanto penso que é importante estarmos portanto, dentro destas obrigações, que cada vez são mais. E para não falharmos, portanto, eu tenho-me apercebido que muitas associações desconhecem completamente e caem em situações de incumprimento à coimas à responsabilidade dos cargos de dirigentes das várias associações. É desagradável, coisas que não custam muito, não são tantas as obrigações assim. Portanto, agradeço também em nome da Autoridade Tributária terem convidado a Autoridade Tributária e eu estar aqui, porque também eu sou pai, também eu sou professor, também eu já fui aluno, não é? Portanto, estamos todos no mesmo barco. Vou tentar dar, portanto, algumas ideias sobre isto. Portanto, vou tentar ser o mais sintético nestas partes mais introdutórias, não é? Portanto, a associação é uma organização resultante da reunião legal de duas ou mais pessoas, portanto, eu depois, se quiser, portanto, deixo-vos ficar também, portanto, o PowerPoint. Portanto, uma associação caracteriza-se por ser dotada de um património, movimentação financeira, portanto, todas estas características. Eu vou tentar puxar isto mais para aqui para me adaptar melhor. Portanto, uma associação caracteriza-se por ser dotada de um património de movimentação financeira, não é? Portanto, não pode distribuir lucros e dividendos, não é? Portanto, não é uma associação económica empresarial, não é? No entanto, deve ter registro no cartório e nunca está sujeita à falência e recuperação económica, não é? Portanto, uma associação não tem nada a ver com uma entidade económica, não é? Por outro lado, já existe desde 2007 esta lei, que portanto, vocês conhecem, portanto, que a criação de associações na hora, tal como há a criação de empresas na hora, também há a criação de associações na hora, portanto é uma simplificação, portanto, constituição de associações com personalidade jurídica, portanto, e em que lhe é dado um número de contribuinte, um número nacional de pessoas coletivas, portanto, obtém logo o número de contribuinte nessas associações, portanto, constitui novas associações, portanto, é muito simples, não é? Entrando nos impostos, há aqui dois impostos que eu vou focar, portanto, o mais rapidamente possível, mas são dois impostos, o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, onde caem as associações, e o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado. Portanto, são os dois principais impostos
que as entidades coletivas estão sujeitas. Ao nível do IRC, do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, temos 4 situações, ou antes, temos 2, residentes e não residentes. Portanto, as empresas propriamente ditas, que estão aqui no meio, e em cima as entidades que não exercem a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola. Portanto, é naquela parte dos que não exercem a título principal onde caem as associações. Portanto, as associações estão naquele nível, no primeiro. Portanto, e a base do imposto é o rendimento global. Já vamos ver o que é isso, o rendimento global. Portanto, nesta do meio e nestas 2 do meio estão as empresas em geral. Né? Portanto, as empresas, as sociedades por cotas, as sociedades anónimas, residentes ou não residentes, mas que tenham cá um estabelecimento estável, em que respondem pelo lucro. Né? Portanto, o imposto que pagam em termos de rendimento é sobre o lucro. As associações é sobre o rendimento global. Depois haverá uma mais residual para os não residentes que não têm cá nenhum estabelecimento estável, mas têm cá rendimentos, que respondem pelas várias categorias do IRS. Embora aquele rendimento global também tenha muito a ver com as várias categorias do IRS. Portanto, é a incidência. Portanto, quem é que está sujeito ao imposto sobre rendimento? O artigo 2º fala que são as sociedades comerciais, as cooperativas, as empresas públicas e as demais pessoas coletivas de direito público e privado onde caem as associações. Estou a tentar colocar as associações, enquadrar as associações nos impostos. Concede ou direção efetiva cá. O artigo 3º fala então nas associações. As associações não exercem a título principal natureza industrial ou comercial. Portanto, o IRC incide sobre o rendimento global, já o disse. O que é o rendimento global? O rendimento global é a soma algébrica de todas as diversas categorias do IRS. Isto é a transposição dos rendimentos tributados em IRS para o IRC. Isto é, que categorias de rendimentos existem no IRS que possam ser aqui enquadrados. Rendimentos, poderá haver rendimentos empresariais, mas secundários, não é? Rendimentos capitais, rendimentos perdiais, mais-valias, todo este tipo de rendimentos podem cair aqui. A matéria colatável, então, é, no fundo, esse rendimento global, que é a soma dos vários rendimentos, perdiais, capitais, etc. E depois, a esses rendimentos, é-lhe deduzido os gastos comuns, os gastos correspondentes a esses rendimentos e alguns benefícios fiscais. Isto é, o rendimento global menos... Eu tenho depois os artigos do código do IRC, nem vou referir, portanto, o rendimento global menos os gastos comuns. Isto é, para encontrar a tal matéria sobre a qual vão ser tributadas as associações, nem todas, já depois tenho 2 ou 3 exemplos aí é que vai ficar tudo mais claro, mas as associações podem pagar impostos, podem pagar IRC. E este IRC será este tal rendimento global, menos os gastos, menos os benefícios, que está então a matéria colatável, e sobre a matéria colatável poderá incidir uma taxa de 21,5%. Portanto, é essa a taxa única que sujeita às associações. Por outro lado, rendimentos não sujeitos. Vamos entrar agora especificamente em alguns aspectos importantes. Rendimentos não sujeitos, as cotas e os subsídios. Portanto, as cotas que os sócios pagam às associações são rendimentos que não estão sujeitos a IRC. Portanto, são rendimentos fora do baralho. Portanto, esses não são tributados. E, por outro lado, também não são tributados os subsídios recebidos, mas tudo isto desde que sejam associados com
o objeto da associação. Portanto, cotas pagas pelos associados em conformidade com os estatutos, fora do IRC. Subsídios recebidos e destinados a financiar a realização dos fins estatutários, fora da tributação do IRC. Portanto, muito importante estes dois aspectos, porque no fundo, praticamente as associações funcionam muito com isto, com as cotas e com os subsídios. Portanto, está fora. Por outro lado, rendimentos não sujeitos. Reparem, uma coisa é rendimentos não sujeitos, outra coisa é rendimentos isentos. Isto é, rendimentos não sujeitos estão fora. Nem são declarados. Os rendimentos não sujeitos não são declarados. Porque não estão sujeitos, não têm que ser declarados. Mas os rendimentos isentos são sujeitos. Portanto, os rendimentos isentos são sujeitos, embora isentos. Portanto, uma coisa é rendimento não sujeito, que não tem que ser declarado, outra coisa é rendimento isento, que tem que ser declarado. Portanto, os rendimentos isentos são sujeitos, estão isentos. E dentro destes rendimentos isentos temos os donativos. Portanto, se houver donativos, estes donativos têm que ser declarados ao fisco. Quando falo de declarados, ao fisco, não é? Embora as cotas e os subsídios não têm que ser declarados, mas os donativos têm. Portanto, podem beneficiar da isenção. Mesmo assim, podem beneficiar da isenção se tiverem a ver com os fins estatutários da associação. Portanto, vamos levar isto ainda é em termos gerais, mas aplica-se às associações de pais como óbvio. Estas isenções não abrangem rendimentos empresariais. Portanto, se houver atividades comercial e industrial fora do âmbito dos fins estatutários, esta isenção não pode abranger essa área. Normalmente o bar, não é? Portanto, o barzito que existe lá na associação, não é? Por outro lado, tratando-se de associações de mera utilidade pública, e eu penso que a maior parte, ou se não a grande maioria das associações de pais, não tem o estatuto de utilidade pública imediata, tem que ser requerida, portanto, tem que ser solicitado ao Ministro das Finanças por requerimento. Posso estar a falar, posso não ter conhecimento exato deste tipo de associações, mas penso que é isso que acontece. Portanto, tem que haver um requerimento ao Ministro para lhe ser considerado utilidade pública. Claro, deixa-me só acrescentar que depois isto normalmente demora 3 anos desde que o FIDU tem de. Por acaso falava nisto, não é? Também. Portanto, a grande maioria das associações não gozam deste estatuto, porque algumas ainda não têm 3 anos de existência, como exige o artigo 4º deste decreto. Portanto, já tem que ter 3 anos de existência e depois de mais 3 anos, não é? Portanto, entretanto, já mudou a direção de completa, não é? Aliás, os atuais alunos já vão ser os próximos pais, não é? Portanto, não é fácil uma associação de pequena e média dimensão conseguirem este reconhecimento. Portanto, esta é a ideia que eu tenho. As associações de pais podem, a seu pedido, ser conferido este estatuto. Portanto, fiz algumas investigações para tentar relacionar tudo isto que eu vinha a dizer, coisas com o público-alvo, não é? Portanto, a organização de atividades. O que é que estas associações muitas vezes fazem? Eu estive aqui a ouvir com muita atenção, não é? E atividades de enriquecimento curricular do âmbito de prolongamento horário de escolas a tempo inteiro, penso que é uma atividade que muitas associações fazem, não é? A organização de atividade de apoio às famílias, donativos às associações de pais com considerados benefícios fiscais para os mecenas. Portanto, algumas ideias base. Não sei se realmente tem muitos donativos ou não, mas se recebem donativos têm obrigações, já vamos ver. Porque os donativos às associações de pais são considerados benefícios fiscais. Portanto, até houve uma altura em que parece que não era bem claro isso, agora é. Ora, sendo benefícios fiscais para quem dá, isto é, se eu for uma pessoa individual e fizer um donativo a uma associação de pais, eu devo ficar munido de um recibo para
meter no IRS. E a Associação de Pais deve comunicar esse donativo à autoridade tributária, não é? Portanto, há obrigações dos dois lados. Há um direito de um lado, há uma obrigação do outro. Não é só receber o donativo, meter na caixa e acabou, não é? Portanto, há obrigações. O artigo 11 do Código do IRC, portanto, fala aqui em atividades culturais, recreativas e desportivas. Eu deixei ficar esta parte, embora não seja muito adaptável ao vosso tipo de associação. Portanto, e neste tipo de associações, mas pode ter interesse para quem esteja aqui presente, estas associações culturais, recreativas e desportivas podem, portanto, estão isentas, é uma isenção automática, não ficam abrangidos os rendimentos da atividade comercial, industrial e agrícola. Isto é, todos os rendimentos empresariais não estão isentos. No entanto, podem estar isentos até um determinado montante, já vamos ver. Não se consideram rendimentos derivados de atividades esportivas e vamos tentar ver destes rendimentos alguns também que nos interessam a nós, né? Atividades de caráter empresarial, publicidade, direitos de transmissão audiovisual das atividades, bens imóveis incluindo mais-valias, aplicações financeiras, jogo de bingo, etc. Portanto, alguns rendimentos que muitas das associações esportivas, culturais e recreativas têm, e provavelmente poderá alguma associação de pais também ter algum rendimento que encaixe nisto, não é? Não estão isentas, não é? Nestas associações desportivas, culturais, de cultura e recreio, estão, mesmo tendo rendimentos sujeitos, empresariais, até 7.500, desde que não excedam por ano 7.500 euros, continuam isentos. Isto é, se tiverem um pequeno bar, uma associação desportiva, tem um pequeno bar até 7.500, não está... Isso é de faturação ou de de volume de negócios, não? De proveitos, portanto. Podem ser deduzidos ao rendimento global, portanto, até ao limite de 50%. Isto também para os clubes desportivos. Eu vou avançar um bocadinho aqui. Portanto, investimentos que estas associações culturais desportivas podem ter em infraestruturas. O investimento pode ser deduzido em anos seguintes também. Também aqui não é muito importante. O vosso caso, se tiverem rendimentos isentos, têm que ser declarados no novo anexo D da modelo 22. Já vamos ver depois num exemplo, alguns casos, mas isto é um anexo novo. Isto é, a partir do ano passado, 2012, as associações foram confrontadas a meio do campeonato com a obrigação de enviar a declaração modelo 22, que é a declaração do IRC, é aquela correspondente ao IRS, mas nas empresas, do IRC, e em que tinham que declarar todas as associações e que nunca tinham declarado nada, a maior parte. Portanto, não eram obrigadas e de repente são obrigadas. Isto é, a modelo 22 é apresentada em maio de cada ano. Em maio de cada ano, a meio de maio, foi decidido que tinham que enviar, portanto foram apanhados completamente desprevenidos. Depois houve uma prorrogação do prazo até setembro, não é? E mesmo assim houve muitas que não apresentaram. Portanto, o ano passado foi o primeiro ano em relação aos rendimentos de 2011. Portanto, apresentar a modelo 22 nem que seja a zeros. Portanto, quem não apresentou vai ter uma coima. E coimas essas poderá não haver, não sei se vai haver ou não, mas se houver, é legítima, não é? Pode haver um perdão ou um bom senso, não é? Um bom senso dos dirigentes, dos governantes em não aplicar a coima, mas se aplicarem estão no seu direito, não é? Há uma lei,
uns cumpriram, outros não. Quem não cumpriu pode ser penalizado com uma coima, que a falta da modelo 22, se for em redução de coima, são 75 euros. Para já, assim o mínimo, assim. Depois pode aumentar por ali assim. E o anexo D foi criado também. O anexo D é para colocar em todos os benefícios fiscais. Tudo que está isento vai para o anexo D. Também não havia este anexo, portanto este foi criado, foi para isso. Vamos ver aqui um exemplo, que isto é o que mais interessa. Uma associação que tenha rendimentos sujeitos, mas isentos. Rendimentos sujeitos, mas isentos, tem venda. Eu pus uma associação, não é uma associação de pais, por exemplo, uma associação em geral. Tem venda de bilhetes de jogos, 5.000, são rendimentos sujeitos, mas estão isentos. Porquê? Porque não chegam a 7.500 euros. Não é? Inscrições na atividade Y, outras atividades associativas, 6.500. Ok. Depois tem rendimentos não sujeitos, subsídios e cotas. E tem rendimentos sujeitos, mas... rendimentos sujeitos isentos, porque estão relacionados com a atividade, não é? com o objeto. E rendimentos sujeitos, mas isentos, porque chegam até 7.500. Publicidade e exploração de um bar. Tem 7.200, portanto até 7.500 estariam isentos. Não é? Portanto, como é que uma associação que tenha este panorama iria apresentar a modelo 22? Não é? Portanto, reparem que tem 6.500 de sujeitos isentos, 3.500 não sujeitos e 7.200 isentos, sujeitos mas isentos também. Portanto, estes isentos por um motivo, aqueles isentos por outro, não é? Portanto, esta associação teria que apresentar, portanto, qualquer associação tem que apresentar uma declaração de início de atividade no prazo de 90 dias após o início, portanto, aquela inscrição no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, a associação na hora, não é? Portanto, a partir daí tem 90 dias para iniciar a atividade. Eu também verifico lá nas finanças que há muitas associações que fizeram esse registro no cartório, não é? Portanto, a associação na hora, e depois nunca quiseram saber de início da atividade, nunca até hoje. Há anos e anos que ainda estão ilegais, não é? Nunca deram início para as finanças, não é? Portanto, constituíram-se, são virtuais. Quais são as consequências? A consequência sempre a mesma, a coima, não é? Qual é a coisa? Olha, agora é esta que eu não sei, mas deve ser, não sei de cor, não é? Mas deve ser na ordem dos 75 euros também, no mínimo, não é? Está, e de muita gente. Por acaso tenho reparado muito, às vezes ligam-me e dizem, então diga lá o seu número de contribuinte. Todas têm número de contribuinte. Eu vou ver lá, então, mas você nunca deu início, não é? Eu tinha que dar? Pois tem. Faça lá isso o mais depressa possível. Pode-se dar em qualquer altura, não é? Acho que sim. Acho que sim. Era só esta pergunta. Se agora, se for fazer a declaração de início de atividade agora, tem possível, tem de facto, tem registro, sei lá, é 99. Pois. Portanto, poderá ser equilibrado. Vamos lá ver. Se já passaram 5 anos, não é? Aliás, é mais grave, portanto, dizerem que o início foi há 1 ano ou 2 do que dizerem que foi há 10 ou 20. Porque há 10 ou 20 já caducou, já prescreveu a coima, não é? Já não há coima. Mas a coisa não é infração continuada. Não, portanto, já devia ter dado início há 10 anos. Não deu, dá agora, né? E não há coima. Bem, mas de qualquer maneira, portanto,
De qualquer forma, a minha função aqui é alertar para isso. Não, é? Não vá amanhã o fisco lembrar-se, não é? Olha, vamos agora atacar estes. Não é? Essa não é a opinião da Comissão de Finanças. De quê? De quê? Se for agora declarar que esta atividade é um produto, não é Se calhar é melhor dizer que iniciam agora, não é? Aí já não há coima, não é? Bem, mas isto já sou eu que estou a falar, já não é o fisco. Bem, de qualquer forma, alerto para esta situação. Quanto mais tempo passar, quanto mais deixarem, pior, não é? Portanto, 90 dias a partir do início. Qualquer alteração no cadastro, estas alterações no cadastro acontece muito com as vossas associações. Acontece. Há uma alteração do diretor ou do presidente, ou não sei o quê. Cada vez que houver a alteração de um elemento do corpo social, não é? Tem que ser alterado. Não é? Portanto, essas alterações deviam ser muito frequentes. Se calhar muitas associações que deram início na atividade estão lá representantes que se calhar já faleceram alguns, não é? Portanto, há que atualizar também isto. Portanto, há que ter algum cuidado. Isto tudo se faz tudo pela internet, não é? Não é preciso já irem lá para o Serviço de Finanças, perder tempo, não é? Portanto, eu sei que mais importante que isto tudo é os nossos filhos, é estes problemas, tudo isso que falaram antes é muito mais importante do que isto. Mas também temos que dar um bocadinho, vá lá, 5% de atenção a isto, não é? Para não termos problemas, não é? Não tem nada, Carlos. Ele vai fiscalista, Paulo. O legislador é o fiscalista. Portanto, convinha arranjar um pai que trabalhasse nas finanças. Pois, um pai desses, não é? Cessação, se quando acabar a associação, portanto, terão também que declarar isso ao fisco. É modelo 22. O modelo 22, não se esqueçam que no próximo mês de maio têm que apresentar a declaração modelo 22. Todos. Não há, pelo menos as associações presentes não falhem. Pelo menos já cumpri o meu objetivo. Nem que seja a zeros, né? Nem que seja com zeros, que é o mais provável. A obrigação não abrange as isentas do artigo 9, mas as isentas do artigo 9 são as autarquias, o Estado, etc, etc. Portanto, não está aqui nenhuma do artigo 9. Portanto, são dispensados de apresentar, portanto, lá está, os do artigo 9, portanto, o Estado, autarquias, etc, adiante. Muitas vezes vão ter que apresentar, além da modelo 22, o anexo D. E o anexo D, quando tem rendimentos abrangidos pela isenção. Se houver rendimentos isentos, têm que ser declarados lá. Se não houver rendimentos isentos, não têm que apresentar o anexo D. Portanto, o anexo D tem que ter números. Zeros não serve. Portanto, quando houver rendimentos isentos, também o anexo D. O anexo D era o anterior anexo F da declaração anual, portanto, da informação empresarial simplificada. Portanto, quem já cumpria as anteriores obrigações da declaração anual, o anexo F, que tinha as isenções, desapareceu e passou a ser o anexo D. D da modelo 22. Esta declaração anual, provavelmente algumas associações também vão ter que apresentar este anexo, esta declaração anual, que é apresentada até 15 de julho do ano seguinte. Isto é, se houver rendimentos sujeitos a tributação, têm que ser todos apurados no anexo D, este anexo D não da modelo 22, mas sim da IES, da Informação Empresarial Simplificada. Isto é, isto já exige mais alguém que mexa já nestas coisas. Portanto, já não é tão fácil o preenchimento desta declaração anual, mas só para quem tem rendimentos sujeitos à tributação. Isto é,
Se houver um bar, ou se houver publicidade, ou se houver rendimentos desse género, tem que preencher também este anexo D da declaração anual. Portanto, aqui é um bocadinho mais complicada, mas nada, quem preenche uma declaração modelo 3 do IRS, isto é muito mais simples. Não é? Portanto, a modelo 3 do IRS é que é difícil. Não é? Só por uma questão Sim. concreta. Sobre o rendimento dos anos. Não sei se é prático nos agrupamentos, mas as escolas propõem às associações de pais, têm restrições internas a nível do Ministério da Educação. Elas assumirem, por exemplo, a fotografia, aquelas sessões de fotografia dos alunos que depois são vendidas aos pais. Em vão da associação de pais. Há uma relação com o fornecedor, é a associação de pais. Outro exemplo. A escola quer fazer um sorteio à venda de revistas, cá fora, e então põe a associação de pais, porque eles não vão fazer uma revista de cinema, qual é o risco disso? Vamos lá ver. A regra geral é esta. Se os rendimentos obtidos pela associação de pais forem no âmbito, primeiro é preciso que seja no âmbito dos seus estatutos. É feito no Instituto de Colaboração. Depois, se os serviços prestados, eu já vou falar logo já um pouco a seguir, mas de qualquer forma digo já, se os serviços prestados são essencialmente, neste caso aos filhos dos pais associados, não é? Portanto, desde que não gere concorrência com empresas que estão no mercado normais, com empresas normais que estejam no mercado. Portanto, não me escandaliza nada que esse tipo de rendimentos estejam isentos, sujeitos, mas isentos. Mas vão ter que ir lá aquele anexo D da modelo 22. Portanto, não me escandaliza nada. No entanto, eu digo-vos uma coisa, esta fiscalidade das associações é mais difícil do que parece, não é? Portanto, arranjaram para aqui é muito complicado. É muito complicada e desmontar tudo isto não é fácil, ainda por cima para entidades altruístas, não é? Pessoas que estão cá de boa vontade, voluntários, que não têm qualquer remuneração e ter obrigações desta envergadura. Portanto, vamos ter que minimizar ao máximo minimizar isto, não é? Portanto, todas essas obrigações. Operações sujeitas a IVA. Se houver operações sujeitas a IVA, e há operações sujeitas a IVA, pode haver, tem que entregar, além do anexo D da declaração anual, o anexo L. O anexo L também teria que ser apresentado, se houver operações sujeitas a IVA. Não, este é anual. Além do trimestral ou mensal, depende também do volume de negócios, não é? Portanto, isto já era preciso de uma associação ter um volume de negócios 650 mil por ano para ser mensal, não é? Portanto, além das declarações periódicas trimestrais, também tem esta anual. Operações com clientes e fornecedores superiores a 3 mil euros, anexo OP, pode acontecer. Se houver uma compra a um fornecedor no ano superior a 3 mil euros ou uma venda superior a 3 mil euros, tem que ser declarado aqui. Reparem que este anexo OP no ano passado era de 25 mil. Era 25 mil e passou para 3. Não é? Portanto, a próxima declaração anual, apresentada em julho, todas as compras e vendas de ano superiores a 3 mil têm que ser lá declaradas. E 3 mil já pode apanhar muita gente. 25 mil apanhava poucos, mas 3 mil pode apanhar, não é? E operações passivas ser declaradas no anexo Q, o anexo Q imposto de selo. Também podem ter que apresentar a modelo 10 anual se a associação tiver empregados. Se tiver trabalhadores por conta de outra, poderão ter um trabalhador remunerado
rendimentos de trabalho têm que apresentar a declaração anual. No entanto, esta declaração é apresentada em fevereiro. No entanto, este ano vai ser esta remuneração mensal dos trabalhadores, dos trabalhadores passa a ser mensal, não é? Isto é muito importante. Se tiver aqui alguma associação que tenha um empregado, não se esqueçam que até ao dia 10 de fevereiro têm que apresentar esta nova declaração mensal de remunerações relativamente às remunerações pagas em janeiro, até ao dia 10 de fevereiro. Portanto, mas agora, aí é conforme o facto que existe um contabilista a não é muito complicado isto. Não é muito complicado. quem tem, eu conheço, por exemplo, uma associação de funcionários e esse empregador geria um orçamento de 122 anos, portanto, tinha que ter um contabilista. Já justificaria, talvez. Portanto, se houver alguma associação que tenha um empregado que faça os descontos para a Segurança Social, tem que apresentar a declaração mensal de remunerações até ao dia 10 de fevereiro deste ano. E 10 de fevereiro deste ano é já para a semana. Isso inclui aqueles de apoio Não, isso são subsídios, não é? São subsídios, estão fora. É. Subsídios, eu disse, cotizações e subsídios não entram para este filme. Estão de fora. Portanto, isto é só para quem tenha, para as associações que tenham um empregado e que tenha remunerações, que façam descontos para a Segurança Social. Não se esqueçam que até 10 de fevereiro, todos os meses, até o dia 10 do mês seguinte, têm que apresentar esta declaração, que se apresenta pelo portal das finanças, não é? Este exemplo é que é muito virado para vocês. Cotas dos associados, 5.000. Exploração de um bar, vamos imaginar que há uma exploração de um bar. E reparem que as associações que não sejam desportivas, culturais ou recreativas não têm aquela isenção de 7.500. Estas 7.500 é só para essas. Uma associação de pais que não tem essa qualidade não está isenta, então 7.500. Tem um bar, faz 3.000 de volume de negócios por um ano. A faturação de 3.000 num determinado ano. Portanto, uma coisa quase insignificante. Não é? Mas este 3.000 não é de faturação. Faturação é de 9.500. Portanto, faturação de 9.500 tem os gastos com o café, com as bebidas, etc. de 6.500. Portanto, tem um lucro, entre aspas, de 3.000. Portanto, os 3.000 é o resultado de 9.500 menos 6.500. Esses 3.000 estão sujeitos, porque as associações não têm isenção. Estas associações não têm esta isenção de 7.500. Têm donativos, 1.500. Subsídios para os fins estatutários, 4.750. Gastos de atividade isenta, 475. Isto é, como é que uma associação com este tipo de números, como é que iria preencher a modelo 22? Portanto, no fundo, o exercício é este. Não é? Como é que uma associação que tem cotas 5.000 não entra em lado nenhum. Subsídios destinados a fins estatutários não entra em lado nenhum. Portanto, não vai ser, na declaração modelo 22 que eu vos vou apresentar, nos quadros tipo, não entram nem os 5.000 nem os 4.750. Vão entrar os 3.000, vão entrar, porque são rendimentos sujeitos, e os donativos são isentos, também vão entrar, e os gastos de atividade isenta também vão entrar. Então, vamos lá ver como é que íamos preencher. Na modelo 22, que vão apresentar agora em maio, iriam pôr no quadro 9 da modelo 22 rendimentos sujeitos, regime geral, 3.000. 3.000 é os 9.500 menos os 6.000, não é? Portanto, do bar, 3.000. E os 1.025, como é que eu cheguei aos 1.025? Tem a ver com os donativos, 1.500 menos 475 são das atividades isentas. Não é? Portanto, eu preenchia 3.000 na coluna do regime geral e 1.025 nos de isenção. Se eu tenho valores ali, 1.025 nos de isenção, tenho que preencher o anexo D,
forçosamente tem que preencher anexo D, associado à modelo 22, porque tem a coluna com isenção preenchida. Faz depois uma validação. Não é? Portanto, vamos lá ver. Daqueles 3.000 vão ser tributados à taxa de 21,5%. Portanto, daqueles 3.000 tributados à taxa de 21,5%, que dá 645. A associação teria que pagar de IRC 645 euros. Já vou pôr um exemplo daqueles que não apresentam nada. O anexo D, os 1025 vai para aquele campo branco, porque não encaixa em lado nenhum, mas tem que ser preenchido o anexo D da modelo 22 com os 1025. Ainda, portanto, algumas ideias sobre o que foi feito. As cotas e subsídios não entraram em lado nenhum. Os rendimentos líquidos do bar, 3.000, dá os 645. Os rendimentos isentos correspondente a um lucro de 1025 isento. E o anexo D preenche-se então o valor. Outro exemplo, daqueles que é zero, isto é mais aqui para nós agora, não é? Daqueles que têm que apresentar a modelo 22, mas não têm rendimentos, não têm bar, não têm nada, não é? Só têm cotas e subsídios. Eu penso que quase todas têm isso. Algumas nem subsídios, não é? Mas cotas todos têm. Se calhar nem isso, nem cotas. Isto já é mais difícil para a sobrevivência. Portanto, uma associação que tem cotas 6.200 no ano 2012 e gastos com a atividade 3.500. Isto é, como as cotas e os gastos da atividade não estão sujeitos, não é? Como as cotas não estão... Mas tem que ser apresentado assim, é zero. Tem que ser apresentado assim. Em maio têm que apresentar a modelo 22 assim, 0 no geral, 0 na isenção, em branco. Ora, tendo 0 ali na coluna da isenção, não têm que preencher o anexo D, porque não há valores nenhuns para lá. Isto não custa nada a fazer. É só pôr lá um 0 aqui e um 0 ali, mais nada. São 75 euros de coisa. Os juros? Isso leva logo a taxa liberatória. Não precisam declarar. Tem logo a taxa liberatória. Caso a associação não pague essas coisas, nós somos obrigados a isso. São. Aliás, o meu último estátua é esse. Antes de irmos almoçar, vamos com isso. Que é para não almoçar. É pouco. Poderá haver tributações autónomas, isto é, se houver para lá despesas não documentadas, etc. À partida não há nada disso. Retenções na fonte, também pode haver retenções na fonte. Por exemplo, se tivermos um trabalhador, se a associação tiver um trabalhador, tem que lhe fazer as retenções. Pagamentos por conta e pagamento especial por conta não há. Isso é só para as empresariais. Operações contabilísticas, isto aqui, as operações contabilísticas, portanto, não estão, à partida estão dispensados de ter um técnico oficial de contas, mas no entanto têm que fazer os registros dos rendimentos por categoria, o registro dos encargos e o registro do inventário. Portanto, pelo menos estas três situações têm que ter. Não são obrigados a ter, tendo contabilidade organizada, são obrigados a ter contabilidade organizada, isto é, com técnico oficial de contas, quando tiverem um volume superior a 150 mil por ano. Portanto, um volume de negócio superior a 150 mil por ano, estão obrigados a constituir um técnico oficial de contas.
e que tem que seguir o sistema de normalização contabilística na parte relacionada com as entidades do setor não lucrativo, não é? Portanto, há normas para a contabilidade, mas isto para quem tiver mais de 150 mil de volume de negócios. No IVA, portanto, as incidências são de pessoal e real, adiante. Agora, no artigo 10º do IVA, reparem, há aqui uma coisa muito importante. As cotizações, a associação, portanto, para efeitos de IVA, para estar isenta de IVA, é preciso que a entidade, isto não é só para as associações, para a entidade, se não distribuir lucros, portanto, se não houver distribuição de lucros, isto tentando responder àquela questão de há pouco, não é? Que não disponham de escrituração que abranja todas, que disponham de escrituração que disponham todas as atividades, que pratiquem preços homologados pelas entidades públicas, autoridades públicas, e não entrem em concorrência direta com sujeitos passivos de imposto, podem ter isenção de IVA, não é? Portanto, à partida, isto. Por outro... se não estiverem, se não iniciaram a atividade. Se não iniciaram a atividade. Sim. Quais As as consequências? consequências, se a autoridade tributária não detectar, não há consequência nenhuma. Não se detectar. Se detectar, será aplicada uma coima. É a mesma de 75? Se for a de 75, está tudo bem, não é? Devolver as costas. Eu penso que nesse caso que é mais. Vai ser julgado, não é? Penso que é mais. E diga uma coisa, como as instituições não são sempre os mesmos presidentes, os mesmos dirigentes, quem iniciar uma atividade Uma multa, é o presidente daquela altura, ou é o presidente da altura em que devia ter sido levada a multa, ou é o presidente que esteja na altura? Bem, a primeira responsabilidade é da associação. Se a associação não tiver meios para pagamento, será responsabilizado subsidiariamente o responsável à data. Mesmo que tenha sido cometida pela associação. Está bem, mas uma nova direção Assumo o género da anterior. é conivente. Por acaso a minha pode ser a mesma. Mas acho que são desativados. Não, havia que ver na minha anterior. Bem, vamos lá tentar acabar, já não falta muito, só mais 5 minutinhos, já, que já falei demais, mas em termos de IVA, as cotas dos sócios não estão sujeitas no IRC, mas estão sujeitas em IVA. Isto é muito importante, essa observação. As cotas dos sócios não estão sujeitas a IRC, não estão sujeitas a impostos sobre o rendimento, mas estão sujeitas a impostos sobre o consumo. Estão sujeitas a IVA, embora isentas. Portanto, as cotas dos associados estão isentas nos termos do IVA, do artigo 9, número 21. Portanto, é uma operação isenta, as cotas. No entanto, acabei por meter também esta estátua aqui porque é muito importante, porque é aquilo que anda aí a circular, não é? E eu sou um dos principais arautos desta matéria. As faturas, têm que emitir faturas ou não? Ora, o que diz o artigo 29, número 3, diz que todas as entidades que pratiquem operações isentas, exclusivamente isentas, nos termos do artigo 9 do IVA, ora, o artigo 9 do IVA está aqui, portanto, todas as operações que tenham operações totalmente, exclusivamente isentas nos termos do artigo 9, as cotas, estão dispensados de emitir faturas. Estão dispensados de emitir faturas. Isto é, têm que estar exclusivamente isentos. Isto é, se estiverem isentos, mas também tiverem operações sujeitas, já têm que emitir faturas. Não é? Portanto, pode haver cotas, pagamento de cotas de sócios às associações, que as associações têm que emitir uma fatura.
porque se não estiverem completamente isentas, têm que emitir uma fatura, as faturas em relação às cotas. Atualmente, se estiverem exclusivamente isentas, basta emitir um recibo qualquer. O fisco não quer saber como é que é feito esse recibo. Portanto, tem que dar um documento de quitação, um recibo de quitação à pessoa que paga as cotas, mas não tem que emitir fatura, só tem que... Válido, sim. Portanto, o documento que vocês usam, o documento que vocês estão a usar atualmente serve. Não sei que documento é, mas seja qual for, desde que prove que alguém pagou, é um documento, é um recibo de quitação. Portanto, a autoridade tributária não impõe regras relativamente ao recibo. Por isso, aquilo que vocês fazem, continuam a fazer. Mas se tiverem operações mistas, isto é, operações isentas e sujeitas, já têm que emitir fatura mesmo relativamente às isentas. Portanto, a única observação que eu faço é, se emitirem se tiverem situações mistas, têm que emitir faturas mesmo para as cotas. Penso que... Uma associação que tem um bar tem que emitir faturas ao bar e para as cotas. É. Se não tiver bar, não precisa emitir faturas. Exatamente, é mesmo isso. Recibos de donativos e subsídios. Os donativos, reparem que os subsídios não estão sujeitos a IVA, nem os donativos. Nem os subsídios nem os donativos. Isto é para aqui uma confusão entre um imposto e o outro. Por isso é que isto é mesmo confuso. Muitas vezes, eu sou professor de fiscalidade, também sou professor, não é? Eu só no ensino superior de fiscalidade, e costumo dizer muito aos meus alunos, isto é, quanto mais difícil isto for, melhor para mim, não é? Quer dizer que tenho um emprego mais uns aninhos. Isto é mesmo difícil, porque há as cotas sujeitas a IVA, embora isentas, não sujeitas no IRC. Subsídios não estão sujeitos nem num lado nem no outro. Este é o único que é igual para os dois. Os donativos estão sujeitos no IRC, embora isentos, mas não estão sujeitos no IVA. Isto é uma atrapalhada, não é? Isto é um bocado atrapalhado. Porque a isenção é diferente da não sujeição. A isenção obriga a preenchimentos, obriga ao controle pela autoridade tributária, a isenção. A não sujeição, não. Portanto, tudo que for não sujeito, encantado. O que for isento, já temos que ter preocupações declarativas, pelo menos. Portanto, para chamar um pouco a atenção disso. Aqui exemplos de situações que caem na isenção do artigo 9, nas operações isentas no artigo 9. As cotas isentas, mas não sujeitas no IRC, mas isentas no IVA. Atividades de estabelecimento próprio, licenciado pelo Centro Regional de Segurança Social, portanto, atividades em estabelecimento próprio a terceiros, atividades em estabelecimento de ensinos, enriquecimento curricular, ATLs, etc., desde que haja protocolo com os agrupamentos, fornecimento de refeições, transportes escolares, protocolados com as outras entidades, escolas e autarquias. Portanto, são exemplos de situações que caem no âmbito dos fins estatutários de uma associação de pais. Arranjei aqui alguns exemplos, vocês têm de certeza muitos mais do que estes. Retenções na fonte também poderá ter que haver, isto já no IRS, não é? O caso típico do empregado. E vou avançar um bocadinho para despachar isto. Imposto de selo, então, imposto de selo, tudo que é tudo que constitui encargos para a associação pode invocar a isenção do artigo 6º do Código de Imposto de Selo. Portanto, não tem nenhum pagamento de imposto de selo a fazer. Portanto, IPSS e entidades legalmente equiparadas, pessoas coletivas de utilidade pública ou de mera utilidade pública. Donativos, os donativos, mais uns 2 ou 3 acetados para os donativos, porque os donativos é importante,
Porque os donativos, o conceito de donativo, portanto, é o caráter gratuito que impera, portanto, o doador, quando faz um donativo, não pode esperar contrapartidas. Portanto, temos que ter algum cuidado com as contrapartidas. Eu tenho aqui um exemplo. Que é este. A empresa de cervejas X atribui um donativo à associação Y. Então, é um donativo de uma empresa de cervejas à associação Y. Pode ser uma associação de pais. Para patrocinar, por exemplo, uma conferência. No dia da conferência pode constar o nome da empresa, do mecenas, pode constar o nome da empresa doadora, e continua a ser considerado um donativo. Se permanecer para além do evento, torna-se publicidade. Isto é, a publicidade é sujeita. O donativo não está sujeito. Portanto, o donativo não é sujeito a IVA, embora isento no IRC. Portanto, é preciso encontrar a fronteira. Este é um exemplo típico, não é? É o caso dos equipamentos, não é? Bom, É o caso dos equipamentos, essa publicidade. Não, durante os equipamentos. sim, as marcas, Mas exato. também às vezes acaba por ter publicidade. Se lá colocarmos as empresas que estão a financiar, Portanto, no dia da conferência, este exemplo, no dia da conferência pode lá constar o nome do... é responsabilidade sobre imutabilidades. Como é que fazemos? Mais uma dica. Quando o mecenas atribui um donativo, pode mencionar o nome do mecenas, do doador, mas não pode mencionar marcas, produtos ou serviços. Portanto, uma coisa é o nome do mecenas, por exemplo, é a Unicer, não sei quantos, outra coisa é dizer que é Sagres ou Superboc, ou isso. Portanto, marcas, publicidade, nome da empresa, tudo bem. Por este ser considerado patrocínio, portanto, donativo versus publicidade. Portanto, é que se for publicidade é um rendimento sujeito. Se for, portanto, quando o doador me dá 1000 euros de um donativo, se eu lá puser a marca dele, considera-se que ele está-me a pagar um serviço. Portanto, para mim é um rendimento. Portanto, temos de ter algum cuidado com isto, para onde é que acaba o donativo e começa a publicidade. Portanto, eu só estou a chamar a atenção para isto, porque muitas associações caem muito nesta situação. Quando o nome da empresa é o nome da própria marca, isso acontece, como é que faz? Como é que conta a Publicidade. Não, se o nome da empresa é o nome da marca, é o mesmo nome da marca, quer dizer, pressupõe-se que é o nome da empresa, não é? Já não é publicidade. Estes custos para o mecenas, estes custos para quem dá um donativo, poderá cair, portanto, não entra nesta, não é indispensável para quem dá, agora na ótica de quem dá, não é indispensável para realizar rendimentos, né? Portanto, não é à partida nenhum custo para a IRC das empresas que dão. No entanto, o Estatuto de Benefícios Fiscais pressupõe, ou presume, que além de ser custo contabilístico, ainda tem mais uma majoração. Isto é um benefício fiscal, um donativo é um benefício fiscal, porque ele em si não é um custo. Com particulares também. Com particulares também, para o IRS. Eu quero, mas se quisesse, já eu não tinha nenhum benefício, não. Não, particulares também, isto é, se um individual der um donativo, nós só temos, a associação tem que lhe passar um recibo, não é? Em como recebeu o donativo, para ele incluir no IRS. Eu estou a pôr isto muito na ótica de quem dá é uma empresa, mas quem dá também pode ser um individual, portanto o benefício é o mesmo. Portanto, há majorações também para os individuais e também há majorações para os coletivos, para as empresas que dão. Não é? Isto é, uma empresa, por exemplo, dá 1000 euros, os 1000 são custo, ainda tem direito a mais 300 de custo. Não é? Portanto, é para incentivar portanto, os donativos que não se enquadrem neste Estatuto de Benefícios Fiscais nem custos são para as empresas.
Isto é importante para quem recebe o donativo, por causa da associação, não esquecer que têm que apresentar o modelo 25, não é? Uma modelo 25 com todos os donativos que recebeu no ano anterior. Isto agora é em fevereiro também. Portanto, tem que apresentar a modelo 25 com todos os donativos que receberam, com o número contribuinte dos mecenas, individuais ou coletivos, do ano anterior. Também muita gente esquece. E finalmente, então, as responsabilidades. Portanto, é o último, não é? As responsabilidades está no artigo 24 da Lei Geral Tributária. Portanto, cargos de direção e outros que exerçam, ainda que só de facto, funções de administração ou gestão em empresas coletivas ou equiparadas no exercício do seu cargo, se por sua culpa o património da pessoa coletiva se tornou insuficiente, não é? Má gestão, são pessoal e subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariedade entre si. Isto é, pode haver responsabilização, portanto, isto é, se houver uma dívida, pode ser responsável o responsável pela associação. Uma associação que terminou a atividade em 2006. 2000? Em 2006. Sim. Agora, Ministro dos Políticos, existem dívidas. Entretanto, é criada uma nova associação, em 2009, com designações de crédito, número de contribuintes diferentes. Pode haver. Não. São entidades diferentes. Para todos os efeitos, são entidades diferentes. O que pode haver responsabilização é dos sócios, da outra. Pode ser. Pode. O prazo de prescrição para esses casos são 8 anos. Eu tinha. Ora bem. Tá? Dava por encerrado então. Se quiserem fazer debate, não sei.